fala de norma, a gente também tem, por exemplo, a sua experiência aí no mercado, que você começa a identificar que aquela norma está ultrapassada. Isso. Por que eu pergunto isso? Essa norma, tudo bem que ela tem que ser atualizada de tempo em tempo. Trazer um exemplo de argamassa, tá? Uma aplicação... Imagina que eu vou aplicar uma peça de porcelanato. Quando você tem dupla colagem, a norma fala que você tem que aplicar um cordão na peça, cruzado, né, ali com tá no chão. Só que quando você cruza, você tem a entrada de ar. Então a norma está falando isso, só que assim, na prática, não está correto. Tá? Então, assim, eu estou trazendo essa provocação aqui, quando a gente fala de norma, acho que a experiência ali do dia a dia, o desafio de mudança, de melhorar, como que funciona aí nesse setor de vocês? A ABNT, né, que regem as normas brasileiras técnicas, ele tem diversos segmentos. Um dos segmentos é o segmento de corpo de bombeiro. Então, tem lá diversos pesquisadores, alguns do IPT, alguns chamados, instados a trabalhar nisso pela própria ABNT, que se reúnem periodicamente para falar sobre norma tal. Então, provavelmente, hoje lá, faz tempo que eu não tenho acompanhado isso, mas eles devem estar lá agora, nesse momento, trabalhando em cima de 2, 3, 4 normas para atualizá-las. Então, as normas elas são constantemente atualizadas, mas, por óbvio, que isso demanda uma série de trabalhos que nem sempre você consegue atualizar elas, vamos dizer assim, a contento, todas de uma vez. Não, elas são periodicamente melhoradas e atualizadas. Nesse sentido, as instruções do Corpo de Bombeiros são, às vezes, até mais exigentes do que as normas técnicas. Aí nós, peritos, vamos fazer o quê? Eu vou pela ABNT, eu vou pela instrução técnica. Eu costumo orientar os meus alunos e costumo fazer isso no meu escritório. Qual norma que eu sigo? A do Corpo de Bombeiro ou da ABNT? Eu sigo a mais rigorosa. Entendi. Aquela que é mais exigente. Porque daí você concorda comigo que eu estou indo pela segurança. Então, se uma fala que eu tenho que respeitar tantos newtons para aguentar um guarda-corpo, ou se a outra fala que é menos, eu vou naquela que fala que tem que ser mais. E assim por diante. Uma fala que eu tenho que o entorno, uma alvenaria, tem que aguentar tantas horas para ter a evacuação do prédio, a outra fala que pode ser menos, eu vou pela que tem, para que aguenta mais. Então, essa é a orientação. Então, mas isso, por isso que eu falo que o ideal, não como tudo na vida, mas enfim, quando eu costumo dizer que a parte de incêndio é talvez uma das partes que mais se assemelham e estão vizinhas com a medicina, porque a medicina cuida de vida. A engenharia de incêndio cuida de vida. Ela não pode estar cuidando diretamente ali, mas ela está cuidando indiretamente. E você só vai ter problemas quando depois acontece a tragédia que aconteceu nos anos 70, em 72 e depois em 74 com Andraus e o Joelma. Os meninos aqui não vão saber porque não eram nem nascidos ainda. Mas eu tinha 10 anos e tudo, e foi uma comoção tremenda do incêndio, principalmente do Joelma, equiparado na época ao que foi para nós, talvez, a morte do Ayrton Senna, que parou o Brasil e tudo mais. Ninguém quer que aconteça mais aquilo, de quase 200 mortos, né? 189 mortos, certo? Então, a engenharia de incêndio chegou por conta disso. Inclusive, uma peculiaridade, o nosso Código de Obras atual, ele é reformado, mas a primeira grande reforma começou por causa do Joelma. Porque nós tínhamos até então um código de obra que era o chamado Código Arthur Saboia, que era um código de obras lá dos anos 50, 40, assim por diante. E depois o Joelma mostrou para a sociedade e para o poder público que a gente não tinha norma nenhuma, que nós não conseguíamos nada. E vamos o quê? Vamos perder outra vez 189 pessoas, 189 mortes? Aí começou-se a ter no Código de Obras algumas coisas nesse sentido. Construcast, arquitetura, engenharia, construção.